Vamos lá, vamos lá. Estamos iniciando aqui. Não vai dar para avisar em muitos lugares. Vou perguntar aqui para a galera se o áudio e a tela estão legais. Cadê? Vamos lá, a gente tem muitas. O Ed tá aí. Tá funcionando, Ed? Tá de boa? Deixa eu até alterar aqui o grupo. Lá, o nome, né? Do grupo, vamos lá. Live 14 horas on. Então, estamos ao vivo. Pô, que legal, que bom. Ó, dá uma olhada aqui, o Ed. Ai, assim fica feio. Eu vou ter que ver você, calma aí, pela. Já explico já toda a minha toda a minha engenharia maluca do que está acontecendo aqui. Deixa eu ver se você falou alguma coisa aqui no chat. Bruno Amado, e aí, Bruno, beleza? Eu não estou vendo, eu não estou me vendo, eu não estou com duas telas e tal. Então, cadê? Deixa eu ver se eu consigo ver o chat aqui com vocês. Dê um oi aí pra mim no chat, por favor, pessoal. Tem que deixar aqui de um jeito, passando para deixar meu look. Ah, eu vou começar a cobrar esses looks aí, viu? Sacanagem. Então, o que acontece? Hoje eu não tô na minha casa, não, como alguns falam, não estou no meu estúdio. E então eu peguei o notebook, botei embaixo do braço e meio que não estava conseguindo utilizar o OBS. Mandei bala no Twitch Studio e vamos aí, vamos que vamos. Né? Essa é uma das belezas do GitHub, né? Você ter essa mobilidade. Então baixei meu código, terminei os últimos códigos que a gente vai apresentar hoje aqui. Mas em compensação, eu só estou com um notebook, então eu não estou vendo a galera conversar ou falar. E aí, por exemplo, eu não sei quantas pessoas estão na live, eu não sei se a gente já pode começar. Que a gente dá aquela. Falei que ia conversar uns 5 minutinhos e tal. Vamos ver aqui. Não, gerenciar a transmissão. E agora, onde é que é? Não sei. Ah, tem muita pouca pessoa. Acho que a galera nem. Opa! Ó, tô me escutando duas vezes. Não precisa, né? Então. Esperar um pouquinho. Enquanto isso, Bruno, vamos ver se eu consigo. Vamos ver aqui, ó, se eu ficar aqui. Será que diminuo? Porque aí, ó, vê só. É legal que a gente estava conversando. Eu não escutei teu último áudio. Eu vi que tem um último áudio seu, Ed. E eu vou, logicamente, vou dar uma. Né, depois da live, eu vou dar uma escutada. Onde. Vamos ver. Né? Essas ideias suas aí são bem legais, bem interessantes. Bem legais. Cadê? Toca aqui. Ó. Beleza. Cara, assim, ó, eu não vou esperar a galera não, porque muita gente tá assistindo depois, né? Assistindo no YouTube e tal. E olha o Jordan tá chegando aí. Eu, eu espero que não tem, ainda bem que espero que nem tem condição de tirar foto aqui, tá bem ruim o local. Na verdade, assim, tá bem bom, né? Eu escolhi um lugar porque é uma região às vezes que tem alguns barulhos, música. E aí eu meti o fone aqui. Cara, alguém de vocês estava na live de ontem? Gente, tem coisas interessantíssimas, né?
Uma delas eu nem consegui reproduzir aqui. Não consegui no sentido de tempo, tá? Que foi o caso lá da nossa interface que o Denis mostrou. Eu queria não, eu vou fazer isso aqui, só não sei se... Não sei se dá pra gente colocar aqui, ó. Ah, outra coisa. Como é que tá o código para vocês? Está muito pequeno a tela? Devo aumentar aqui. Tchuc, 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 tchuc. Ei, muito. Acha que assim tá bom o tamanho da tela? Não estou vendo o vídeo. Alguém mais assim? Como assim não está vendo o vídeo? Mas está me escutando? Se for isso, Jordan, dá F5 e vê se não é aí. Ó, o Ed tá falando que tá perfeito. Eu só preciso saber, antes da gente ver lá com o Jordan que tá tendo dificuldade. Hoje eu até acredito que vai ser uma live de ó, escutando ele tá. Dá F5 e dá uma olhadinha se dá uma ajustada. Vai ser até uma live de poucas pessoas, eu acredito, porque devido a onde eu tô, não tô com todo o meu maquinário, eu não consegui sair avisando nos Discords das pessoas, da live e tal. Mas o show tem que continuar, a gente não pode deixar. Olha lá, o Guilherme tá aí, tá tudo normal. Vamos ver aí se o Jordan consegue falar aí de boa. Estou pela primeira vez no tablet. Não tem F5. Ah, provavelmente é no aplicativo da Twitch. Se for, aí tu sai da live e tu volta, entendeu? É uma possibilidade. Isso. Quando você voltar, se é que você não já tá fazendo isso, me avisa quando voltar, pra gente ver se tá tudo ok aí, pra gente... Enquanto isso, eu vou só ver aqui se esse negócio funciona aqui ou se tem que ser no Core, que é uma implementação, teste com corpo. Recurso não disponível. Aí, vou ver como estamos aqui. Nós temos frame working 8.0. A galera tá chegando, que legal. Não é Framework 8.0, é C Sharp 8.0. Aqui são as novidades, beleza. Papapá. .NET Standard 2.1. O Jordan, será que o Jordan já voltou? Jordan. Ficamos na guarda do Jordan pra gente começar. Tá bom? 4.8, mas ele não... Eu tenho uma tabela no site, que agora eu tenho que lembrar, que ele fala qual é cada C Sharp. Que é de novo... Vou colocar instalar. Jordan, você não desligou o tablet não, né? Tá entre nós, ou não? Deixa eu ver. Acho que ele não tá. Pelo visto, é só o 3.1 do .NET Core. Continua sem imagem, só áudio. Fica aparecendo o símbolo de loading.
Cara, é que assim, eu até acharia que seria um problema aqui, mas pelo que a galera tá falando, pra eles estão ok. Aí eu fico sem muito como te ajudar. 048. Não sei. Vou to... Pode tocar, vou tentar outra coisa. Tá. Mas mesmo assim, você vai avisando, tá? Boa tarde, galera. Eu vou tentar fazer um testezinho aqui. Ele não me deu, vamos dizer, ó, teste interface com método, beleza? Estou escolhendo uma biblioteca .NET Core. Tenta instalar o app da Twitch. Aí o Gui tá dando uma ideia aí para você, pro Jordan. Interface e nome interface, pronto. Nome interface, beleza. E aí eu quero ter um void método com corpo. E aqui, sei lá, não importa. String a igual a string.empty. Xiii, Marquinho, funciona. Empty. Funciona. E nome interface. E eu vou colocar aqui a classe 1 e a classe 2. Todas elas implementam de nome interface. Eu sei que vocês estão aí e falam, o que ele está fazendo? Ô, Diogo, o que você está fazendo aí? Mas eu já explico para vocês que esse é um código que eu não subi. Tá? Só que aí eu não posso fazer a mesma classe e classe 2. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Ao que eu vejo aqui, estamos oscilando aí em 8.7. Brothers, eu vou me repetir. Eu não tô na minha casa, no meu estúdio. Devido a algumas coisas que aconteceram, e aí eu peguei o notebook embaixo do braço e como o código está no GitHub, só atualizei o que a gente precisa, né, para a aula de hoje. Em todos os lugares eu estou explicando que a gente vai falar de interface ou interface e de destrutores. Primeira parte, interface. Então vamos lá, vamos começar? Quem não está em Lurk, fala aí, vamos começar. Para dar aquele apoio. Vamos começar. Ajuda aí, fala no chat para eu saber que eu não estou falando sozinho não, hein? Vamos lá. E aí, senhores? Eu estou vendo aqui que... Bora, legal. Ó, conceitos importantes que vai ser passados aqui. Não sei se vocês estavam na live de ontem, que a gente teve contato com o MVP Denis Torres, hoje trabalhando e morando em Malta. E aí a gente falou de várias coisas, né? E existem muitas novidades. Mas, para a nossa aula, a gente está fazendo o básico, o padrão. E aí, o que acontece? O que a gente tem, então, para a gente passar de interface? O que seria uma interface? Quando na última aula de quarta-feira eu terminei, e eu lembro que eu terminei falando sobre herança, quando uma classe ela herda de outra classe, então tudo que é propriedades, métodos, ele vai ser herdado também. Então, se você tem um objeto, uma classe chamada pessoa,
cara, a pessoa pode ser um cliente, a pessoa pode ser um empregado. E aí você passa a desenvolver o teu sistema de uma forma organizada e orientada aos objetos. O Jordan voltou. E tá vendo minha carinha, Jordan? E aí, o problema que a gente tem quando se trata de herança é que uma classe só pode herdar de outra classe. E nós caímos num problema que, acreditem ou não, foi discutido ontem numa live que nem estava preparado para falar sobre esse assunto. Só que o que acontece? Uma herança ele só pode herdar de... Perdão, deixa eu reformular. Uma classe só pode herdar de outra classe, não pode herdar de duas classes. Então vamos imaginar assim, aqui não está abrindo, ó, senão eu mostraria para vocês, porque eu deixei duas imagens, depois eu vou ver se o problema é lá no GitHub, se a imagem não subiu, não sei o que é. O que a gente tem? Tá? A gente tem assim, ó, a gente vai ter imagina assim, vou tentar colocar na cabeça de vocês, já que o desenho não abre. Você tem aqui uma pessoa, né, uma classe pessoa, e aí aqui você puxa e você fala, bem, mas a pessoa pode ser um cliente. Ok. Aí você puxa para cá e você fala assim, eu tenho uma classe empregado. Imagina que você está fazendo um programa, um sistema para uma faculdade, tá bom? Para uma faculdade. Aí, embaixo do empregado, você vai criar mais uma classe que vai herdar de empregado, chamada professor. Normal. E aí, lá do lado do cliente, né, que você também herdou de pessoa, você fez, ó, pessoa, imagina aqui, ó, pessoa, cliente. Quem são os clientes aqui? O nosso estudante lá da faculdade, certo? O estudante. Ok. E aqui desse lado, você tá montando aqui, ó. Você fala, pô, o funcionário herda da pessoa, o professor herda do funcionário. A gente pode ter outras coisas, a gente pode ter o diretor herdando do funcionário, a gente pode ter N coisas, mas vamos se focar no professor. Por quê? Eu tenho também a possibilidade de criar um outro objeto que é um assistente de professor. Normalmente, assistente de professor não deixa de ser um aluno. E aí você tem aqui um aluno, uma classe aluno, uma classe professor. E você quer agora criar uma classe que é assistente de professor. Ele tanto é um aluno quanto ele é um professor no quesito arquitetura. E aí você fala, mas eu não posso herdar de duas classes, o que eu faço? Uma classe não pode herdar de duas classes. Não existe duas classes base. Só tem uma classe base. E aí nós temos as interfaces. Ok? Interfaces. Então, como é que eu defino uma interface? Caso vocês não estejam vendo o código, eu estou com meu celular aqui do lado, onde eu estou olhando para o chat. Então, vocês podem falar, não estou vendo, tal. Aí você fala e eu dou uma olhadinha, tá bom? Deixa eu até deixar no jeito aqui. Última mensagem no chat, tá? É a do Jordan, falando voltei. Então, legal, ó. Eu criei aqui embaixo uma classe, uma interface. Assim como em outros códigos, eu deixo aqui algumas instruções, né, jogadas pelo nosso projeto, onde eu estou falando, olha, uma interface não pode declarar dados de instância como campos, propriedades implementadas automaticamente ou eventos semelhantes a propriedades. Talvez de imediato não faça sentido nenhum para você, até porque a gente precisa entender e conhecer um pouquinho mais da interface. E algumas coisas como eventos a gente vai falar nas próximas aulas. Mas vamos lá. Uma interface é parecido com uma classe. Sim, porque ele especifica propriedades, métodos e eventos.
mas a interface ela é um contrato. Na verdade, aqui, ó, ela não implementa código, ele está um pouquinho para cá. E é até bom ficar para ali. Porque ontem a gente viu que uma interface ela implementa código. Quer dizer que o Diogo, o Dida aqui estava fazendo errado? Não, não quer dizer isso, não, tá? Quer dizer que com a evolução do .NET, a gente também agora consegue colocar dentro das interfaces métodos, por exemplo, ó, vamos colocar aqui, ó. Aqui eu defini uma propriedade, certo? Interface se define como? Você coloca aqui, eu coloquei pública porque eu vou utilizar depois em outro assembly. Você vai falar interface e o nome da interface. Ou era depois da live ontem. Eu vou mostrar isso já. Ó, e normalmente uma interface, por convenção, não é uma regra, mas por convenção, nós começamos uma interface com o I maiúsculo. Por quê? Interface. Simples assim. Ah, mas eu posso fazer diferente? Pode, cara, mas tipo, é quase que... faz com I maiúsculo. É melhor para você... provas, documentações, tudo você sempre vai ver. Então, por convenção, o I maiúsculo e a primeira letra, no caso aqui eu estou criando uma interface de estudante. Boa tarde, Andrei, tudo bom? E aí, como eu estou criando uma interface de estudante, então vou chamar ela de iEstudante. Simples assim, tá bom? Defini aqui uma lista de cursos que ele está matriculado. Eu defini, eu não implementei, eu não criei código. Eu só defini. Assim como eu estou definindo aqui que quem implementar essa interface, ele vai ter que implementar esse cara que está selecionado aí, que é o método mostrar grade. Uma interface, normalmente, ela é pequena. Ela não tem muitas definições. Ela tem definições específicas para o nicho que ela está atuando. Eu vou mostrar alguns exemplos depois, mas vamos implementar essa aqui para vocês verem. Por exemplo, eu venho aqui. Lembra que a gente falou assim, uma classe não pode herdar de duas classes, ou seja, ele não tem duas heranças? É verdade. Por quê? Porque isso aqui é um comportamento que ela implementa, ela não herda, tá? E aí, como o Jordan falou, né, com base na live de ontem, as coisas mudam um pouquinho. Mas vamos continuar aqui. Então, eu tenho uma classe estudante, larara, estudante. Eu tenho aqui, implementei este cara e implementei aqui o método. Então, a interface é mais ou menos assim, ó. Isso aqui é um exemplo que eu preciso seguir. Não é só um exemplo, é uma regra. Em alguns lugares, eles datam isso como um contrato. A interface é um contrato que eu tenho que seguir aquele plano. Então, eu vou fazer alguma atividade, eu vou criar alguma classe, alguma estrutura, e eu quero que ele tenha aquele comportamento, então eu vou e implemento uma interface. Aqui no meu caso, eu criei uma interface. Nos próximos exemplos que eu vou dar aqui para vocês, a gente vai usar interfaces já existentes. Tá? E aqui, ó, eu quis mostrar uma diferença, embora seja a mesma implementação da outra. Mas se vocês notarem, o que acontece? Eu vou até apagar aqui, ó. Pá! Apaguei. E aí, basicamente a mesma coisa, certo? Ó, eu vou chamar só ele de cliente aqui. Vamos mostrar aqui para vocês, ó. Eu tenho iEstudante e vejam só aqui nós temos uma propriedade cursos e um método mostrar grade. Vou deixar ele colapsado aqui. O estudante vocês já viram, mas vocês não viram fazer, certo? Então imagina que você está aqui trabalhando e você fala assim, agora eu vou implementar o iEstudante no cliente. Tá? Eu vou implementar essa interface no meu cliente. Então, iEstudante, pá, aí ele
cara, tá com erro. Se você passa o mouse em cima, ele vai falar, cara, você não implementou o membro cursos e nem o mostrar grade. Diferentemente desse aqui, eu vou fazer uma implementação diferente, porque esse aqui, ó, ele é implícito. Como assim, Dida? Eu vou mostrar como ele é explícito para a gente mostrar a diferença para vocês, e isso é importante, tá bom? Ó, vamos lá. Eu vou usar do Visual Studio porque se eu uso o Visual Studio é exatamente para isso, para eu ter uma facilidade e uma velocidade no desenvolvimento. Eu preciso saber o que ele está fazendo, sim, não é que ele está fazendo tudo por mim, mas é o fato de eu pegar atalho, tá bom? E aí, ó, ele implementou esse código sozinho. Esse aqui, na realidade. Porque ele falou, olha, você ainda não implementou. Eu falo, então implementa para mim. E ele implementou. Ele colocou alguns erros aqui, porque na realidade eu preciso programar, né? Mas aqui o fato e o caso não é que a gente quer ver a programação dele, e sim como ele foi declarado. Por exemplo, vamos ver a diferença aqui, ó. Olha só esse mostrar grade. Esse aqui é uma implementação implícita. E aqui é uma implementação explícita, também é o mostrar grade. Eu vou até apagar isso aqui que não vem ao caso. Tá bom? Vou deixar igualzinho lá, ó. Pá, pá. Copiei. Faremos o que é necessário. Beleza? Então eu tenho aqui e eu tenho lá também. Esse aqui é explícito. Olha só, eu estou falando da onde eu estou pegando. Ó. Não. Esse método ele vai executar lá na interface. Basicamente isso. Na realidade não é. Porque a nossa interface ela não tem código. Não tem o corpo do método aqui. Assim é a mesma coisa para a nossa propriedade. Logo eu já vou mostrar que em novas versões você consegue utilizar o código dela, tá bom? Beleza, aqui é a nossa classe base, tá? Para o nosso experimento aqui, é a pessoa, beleza? Porque aí da pessoa eu herdei no cliente e herdei também no estudante. Todos os dois são pessoas, o cliente é uma pessoa, o estudante é uma pessoa. Só que não existe a múltipla herança no caso aqui. Existe a múltipla implementação, que aqui no caso eu estou implementando, e eu posso implementar quantas interfaces eu quiser. Tá bom? Beleza. Aí vamos ao exemplo, então. Se eu pegar aqui, ó, e vou criar estudante. Vamos. Será que eu coloquei? Coloquei. Deixa ele abrir. Então, eu vou executando com vocês. Olha só. F10. Então, nós temos um estudante. Eu vou apertar F11 aqui. Acessamos os cursos. Eu estou criando um... ele nem vai no F11. Por quê? Não tem nada ali. Eu só dei um new, né? Mas, beleza. Eu estou jogando no estudante. O estudante, esse curso aqui, essa propriedade curso foi determinada pela interface e implementada pela minha classe. Tentem entender que a interface é uma forma. Você vai desenvolver um bolo, você vai fazer a receita de um bolo e você fala assim, não, quero dessa forma, desse jeito. E você vai pegando e vai implementando as coisas que você quer no teu bolo, no caso, e aqui no nosso exemplo, no meu curso. Veja só o cliente... vamos lembrar que aqui, ó, cadê? Estudante, vou colocar aqui. Eu fiz uma implementação de interface implícita. Por quê? Porque eu bati na tecla que aqui, ó, esse aqui é explícita. E aí, olha só, aqui eu achei o curso, certo? Achei o curso e achei o mostrar grade. Estão acompanhando? Se não tiverem, vocês avisam que eu volto. Isso aqui é legal e é importante. Agora, quando eu chego aqui na interface cliente, que eu também estou implementando, eu não acho os métodos e os membros, vamos colocar assim, cadê? Do meu cliente.
Qual a diferença? A diferença é que eu declarei a interface de forma explícita. E aí não dá a transparência como se fosse uma herança. Não parece que a gente implementou. Não parece que a gente implementou. Eu não acho ela aqui, diretamente no objeto. Então, como é que a gente faz? Eu tenho que declarar a interface e eu tenho que falar, olha, a minha classe cliente, ela implementou aí o cliente estudante, tá bom? E a gente, o cliente estudante não, a interface e estudante. A gente pega, gera um objeto da interface. Vou mostrar para vocês. Pá, pá. Aí agora, olha só. Agora ele bonitão. Não vai funcionar esse exemplo porque eu estou retornando o erro, né? Mas o que seria interessante vocês entenderem é que a gente acessou aquele cara que a gente não acessava pela própria classe. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu não acho, certo? Pum, aqui eu não acho, como eu estou mostrando para vocês. Mas aqui, ó. Pum, eu estou vendo cursos e eu estou vendo mostrar grade. Só para que eu não suba com esse erro, e não é um erro de programação aqui, tá? Então, quando ele procurar um curso, a gente vai dar um new, tá? E aqui eu não vou nem, eu só vou dar, eu vou dar um get um set só para fazer sem o arrow function. Só isso aqui já tá bom. Get e o set estão prontos. Beleza. Agora eu vou executar. Não estou colocando nada, mas é só para não ficar aquele negócio tipo, ih, tava dando problema. Não, relaxa. Vamos lá. Ó, pá, pá, pum. Entendeu? A gente passou, a gente tem um objeto que implementou a classe, só que se a gente implementar de forma explícita, nós temos que trabalhar de forma diferente. E aí, para não ir muito longe, eu falei que a interface ela não aceita os nossos não aceita um corpo, né? Esse projeto aqui é um projeto, ele vai estar na EX48. Vou clicar com o botão direito para vocês verem que tem uma diferença. Esse é um projeto do .NET Core, tá vendo? .NET Core, tá? 3.1. Aqui já foi integrado uma novidade. Essa novidade faz com que isso foi tratado ontem, eu não sabia. Eu fiz agorinha ao vivo, vocês viram aí, quem tava ao vivo conseguiu ver. O que eu fiz? Eu implementei na nossa interface um método. Não faz nada aqui, mas é só para mostrar que agora a gente vai conseguir colocar corpo dos nossos métodos, das nossas propriedades na interface. Ai, deixa eu me ajeitar aqui. Na interface, coisa que a gente não conseguia fazer. Então, o exemplo foi dado ontem, era um cachorro, acho que era isso. O cachorro ele pode ser dócil e pode ser grande, pode ser várias coisas, né? E o Denis ele tem uma explicação que ele conta muitas histórias, bem mais do que eu. E às vezes eu acho que eu conto muita história. E aí ele deu mais ou menos um exemplo assim. Ah, imagina que você tenha uma, acho que era cachorro, acho que era classe cachorro. Cachorro. E aí você tem aqui uma interface. Vamos mudar de nome aqui. Interface. E cachorro. Como é uma classe cachorro, vou colocar assim, ó. E cachorro mal.
E aí esse cachorro, ele morde, beleza? E aí você fala, ah, mas eu também tenho e cachorro manso. Void. Tô recebendo mensagem do dentista da minha esposa no meu celular. Eu tô vendo aqui baixando de notificação. O que que ele faz? Ele abana, abana o rabo. Vocês estão escutando alguma música aí? Eu preciso que vocês digam no chat, sim ou não. Porque começou a rolar uma música aqui. E aí eu sei lá o que que eu faço aqui. Então, beleza. Aí o que que acontece? Nós temos o cachorro aqui na UFA. Ó, o que que acontece? O nosso cachorro, eu posso agora, como eu posso criar os métodos e escrever dentro deles, vou colocar aqui, ó, escrever dentro deles, isso no quesito interface, né? Antes eu teria que implementar isso e agora escrever dentro deles. Antes era uma regra, a interface não tem, você não consegue falar dentro escrever códigos dentro dos corpos dos métodos da interface. E agora com o .NET 3.1, na realidade é o C Sharp 8, eu não sei se ele chega no nosso framework padrão. Tava lá que era 2.1, mas eu não estou seguindo muito a sequência das versões, se ele vai funcionar. Por exemplo, no nosso código de curso ele não está, então eu estou colocando esse cara aqui também. E cachorro mal. E aí o que que acontece? Aqui dentro, vamos dizer que eu tenho um construtor, certo? Esse é o cachorro mal. O cachorro mal ele morde, certo? Será que eu tenho que implementar? Vamos ver. Eu vou ter que trazer depois eu vou ter que trazer depois esse exemplo para vocês. Mas o que que acontece? Aqui, se eu fizer isso no exemplo anterior, olha só o que acontece, criando interface. Tá? Aqui é a interface, pá, aqui é a interface e estudantes. Se eu vim aqui e falar assim, ó, void mord, beleza? Ó, vai ter que implementar. Não, eu boto o código aqui porque eu sou top. Aí já gera um erro já. Ó, ele fala, olha, o recurso implementação de interface padrão não está disponível em C Sharp 7.3. Use a versão da linguagem 8.0 ou superior. Basicamente falando, cara, a gente não implementa código dentro das nossas interfaces. Isso aqui era um exemplo de implementação que, como eu já fiz o caso na mão, não precisa. Ok. E aqui, agora, a gente vai poder fazer o quê? Eu tenho o meu cachorro, mal no caso, e ele vai também implementar o i cachorro manso. Talvez, caso vocês queiram saber um pouquinho mais, vamos ver se ele compila, um pouquinho mais desse assunto, ontem teve uma demonstração melhor. Eu tentei fazer aqui na hora, mas não vai ficar legal, tá bom? Mas eu vou deixar a informação que é a mais importante, que agora com as... Na realidade, está saindo já o C Sharp 9, né? Isso está dentro do C Sharp 8. Habitualmente, a não ser quem esteja trabalhando diretamente com ai, a não ser quem esteja mexendo com .NET Framework Core, .NET Framework
.NET Core já está utilizando as últimas versões e tal, então já tem essa feature, não precisa fazer muita coisa para poder implementar isso. Ok? Passei por isso então, o Jordan. Agora imagina assim, ó, nós temos as interfaces. As interfaces, calma aí, eu estou olhando aqui, eu vou falando, mas eu preciso dar um ok. As interfaces são um contrato, certo? Então, confirmado. Deixa eu só mandar aqui o confirmado. As interfaces, sendo elas um contrato, ou seja, vamos dizer que eu fale assim, olha, a minha classe, ela precisa ter algumas regras, porque outras pessoas vão implementar ou porque eu vou estruturar. Você está construindo. Existem termos que eu não vou conseguir explicar sem estar mostrando algumas coisas. Por exemplo, baixo acoplamento. Com as interfaces, os nossos programas eles ficam mais suscetíveis a nós implementarmos testes. E aí vai, né? Mas imagine assim, ó. Eu tenho aqui uma interface. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui, na verdade, o projeto até é errado. Esse aqui é um projeto como é que é o nome? Ele manda de console. O ideal é que nem fosse de console, tá? Então, por hora, descartem isso aqui, ó. Tá? Porque normalmente a gente roda, eu coloco esse código quando eu vou rodar o nosso código em console, para a gente ver na telinha preta o que está listando e tal. Não vamos fazer isso. Vamos focar aqui e vejam que eu coloquei alguns outros aqui embaixo. Coloquei 2 no caso, né? Para a gente mostrar a diferença. Mas se atentem que eu tenho aqui um objeto carro, beleza? No objeto carro, uma classe carro, eu criei assim, ó. Ela tem nome, máxima potência, cavalos e preço. Ok? Se atentem somente a isso por enquanto. E aqui, num outro projeto em que eu estou consumindo ele, vamos aqui, beleza. Aqui eu estou criando o meu carro, uma lista de carros. Eu tenho um SSC Ultimate Aéreo, um Bugatti, um Palio e um Gol. E eu estou criando uma lista que tenha esses nomes aí de carro, beleza? Até aí, beleza? O .NET Framework, ele nos ajuda, o .NET, vamos colocar assim, ele nos ajuda com algumas interfaces. Eu vou mostrar as mais não posso falar que são as mais utilizadas, mas eu vou colocar algumas das mais utilizadas, eu vou deixar no código e vou passar com vocês e explicar o que elas fazem. Por exemplo, no teu IntelliSense, quando você está mexendo, que você puxar e for alguma coisa, é uma interface. Então, é um padrão que ele está te dando para você desenvolver. Muitas delas são padrões para você utilizar outras ferramentas dentro do .NET. Vou dar o exemplo para não ficar algo tão abstrato. Imagina aqui, ó, nós temos o carro e agora o carro, não foi eu que desenvolvi esse eComparable, tá? Vou dar até um F12 para vocês verem, ó, isso aqui é do assembly do .NET. Tá bom? A gente não consegue nem ver muita coisa aqui, ó. Ok, Ctrl F4. Beleza. Então é do .NET. E aí ele falou assim, ó, implementa o eComparable. Tá bom. E aí quando você implementa o eComparable, deixa eu tirar aqui para vocês verem, ó. Pá. Vou deletar. Pô. E aí ele vai falar isso aqui para mim. Você precisa implementar o método compareToObject. Beleza? Faz isso aí para mim. Aí eu clico aqui no primeiro e ele faz para mim. Beleza, só que ele deixa esse cara aqui para eu poder programar. Aí eu venho e programo. Falo, ó, beleza.
Já programei. Inclusive, quem está com GitHub tem esse código aí, certo? Certo. Beleza. Gente, se estiver mexendo muito aqui, vocês me avisam, porque está meio em falso aqui. E aí, vamos lá. Vamos ler esse código aqui. Eu estou fazendo um if. Se o objeto é carro, ou na realidade ao contrário, se ele não é carro, porque não vamos esquecer que este carinha aqui, ó, esse ponto de exclamação, ele está fazendo o contrário, né? Ele está invertendo, ok? Então, se esse cara não for do tipo carro, então você vai dar um erro e falar, não é do tipo carro. Mas se você for do tipo carro, vamos comparar. Ok, você criou esse método lá. O que eu faço com esse método? Vejam aqui o meu primeiro exemplo. Aqui. Eu estou num formulário, eu vou criar essa lista de objetos e vou colocar ela num array de carros. E vou executar esse método aqui, ó, mostrar carros. Puf, ele vai vir aqui, vai limpar o meu controle listbox que vai estar na minha tela. E para cada carro ele vai iterar. Ele vai fazer um loop. E nesse loop ele vai gravando as informações no controle. Eu vou colocar isto e vou parar aqui, beleza? Shift F9. Cadê você? Aqui. Definir como projeto de inicialização. Vou dar o play. Vamos lá. Olha só. Não acredito. Acho que esse não vai dar para mostrar. Esse é diferente. Vamos fazer o seguinte. Vamos olhar só para o primeiro caso aqui. Não esqueçam um segundo, tá? Será que está muito pequeno aí para vocês? Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho. Diferentemente dos controles de... Vamos lá, vou colocar 14. Vamos ver se fica maior aqui para vocês verem. Diferentemente do projeto de console, que a gente consegue olhar o que está acontecendo, aqui eu criei no meio de um load, então a gente tem que realizar o load dele. Mas vamos se atentar somente aqui, ó, aos nomes, tá? Por mais que a gente tenha outros campos. Então eu tenho, da forma que eu gravei aqui, ó, tá vendo que ele está certinho da forma que eu gravei? SS Ultimate Aero, Bugatti Veyron, Palio e Gol. Cara, se não for esse nome do Bugatti, vocês me falam, porque eu sou uma negação para carro. Então, beleza. O que acontece aqui, ó? A gente consegue fazer uma ordenação, e para isso, para a gente conseguir fazer isso, o array ele tem que implementar um cara chamado eComparable. Uau, mas a gente já faz isso, eComparable. E isso quer dizer o quê? Cara, eu dei uma funcionalidade para minha classe a ponto de outros caras conseguirem utilizar ela. No caso, o array consegue. Olha só. E aí, quando a gente passar por esse código, deem uma olhada no segundo listbox. Vocês vão ver que o texto ele vai estar ordenado. E eu consigo fazer outras coisas, que aí é no terceiro. Vocês vão ver que ele vai estar numa ordem inversa. Tá? E eu não precisei fazer a programação da ordenação. Por quê? Porque essa ferramenta, eu chamo de ferramenta, mas na realidade, esse algoritmo que tem dentro do array, ponto sort e ponto reverse, ele faz o trabalho para você. Muita gente não utiliza interface, eu mesmo, porque a gente às vezes desconhece ou fala, eu estou fazendo, não vou implementar tanta coisa assim. Mas, sempre falo para vocês, se a gente utilizar as ferramentas 100% ou o máximo que der, a gente vai ter alta performance nos nossos softwares, tanto no quesito tempo de desenvolvimento quanto performance do teu produto, tá bom? Então vamos lá, ó.
se a gente parar para analisar a ordem alfabética, ó, Pulgat B, Gol G, Palio P, SSC, Ultimate Aéreo, ou seja, começando com um S. Então, ele ordenou. Se você baixar o código e colocar outras linhas, você vai ver que ele vai fazer esse trabalho num piscar de olhos, tá bom? E aqui, como eu falei para você, ele está fazendo de ordem inversa. Ele está colocando as letras que, quando a gente fala de ordem alfabética, ele está colocando na ordem inversa, tá bom? E está aqui. Tudo isso eu consegui fazer de forma rápida e simples porque eu implementei na nossa classe um cara chamado eComparable. Mas eu vou mostrar alguns exemplos à frente que a gente consegue, assim como a gente fez um exemplo de classe, quando a gente passa uma classe e como é que eu chamo? Era uma classe genérica, lembrei. A gente consegue passar o tipo dela. E vocês vão ver um pouquinho diferente que fica o nosso código. Aqui fica da mesma forma. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho, ó, tudo igual, tá bom? Carro, tal. Só que aqui, vejam só que ele também implementa o eComparable. Só que o eComparable, quando você passando o tipo, ou seja, aquele eComparable genérico, olha só como fica o código. Aqui eu preciso verificar se é do tipo, blá, 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 se não for, não sei o que, ok? Olha só como é que fica o código aqui. Eu simplesmente falo, compara. E eu estou comparando pelo nome. Eu podia estar comparando por algum outro campo, tá bom? Mas, se eu quero fazer algo onde eu faça outros tipos de comparação, aí nós vamos para o próximo exemplo. Gente, eu não estou com aquele meu aparato aqui, então se vocês tiverem dúvida, mandem aí. Eu estou olhando o chat aqui pelo meu celular, mas eu consigo tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Sabe o que é o legal? Vocês ficam calados no chat. Eu vou pegar todo mundo assim, ó, porque depois vocês vêm com perguntas muito legais. Vocês sabem que eu não me rendo, né? Então eu vou lá e respondo para vocês. Mas não deixem de usar o chat para fazer perguntas. O grupo no WhatsApp, o grupo no Discord, porque quando isso fica movimentado, outras pessoas se sentem livres também para perguntar, tá bom? E vocês sabem, eu gasto um tempo com vocês, tirando dúvida, conversando, sou bem aberto, não tenho problema quanto a isso. Então, manda abraço. Vamos fazer o mesmo exemplo agora, só que agora a gente vai... Vamos dar uma olhada no que eu implementei aqui. Vamos ver. Ok. Agora não é eComparable. Agora eu estou utilizando uma interface chamada eCompare. Ele vai fazer comparação. Quando você faz isso, mais uma vez eu vou reprisar uma frase aqui, que se não ficou clara. O código dentro de cada implementação é seu. É seu. Daqui nasce o polimorfismo. Você consegue implementar para a sua orientação objeto polimorfismo dentro dessa tua organização. Eu não sei se no curso eu vou bater nessa tecla, porque eu vou montando, tá? Um exemplo, olha, tá vendo aqui, ó, isso é um polimorfismo. Mas com essas técnicas de herança e interface, você implementa polimorfismo, tá bom? Caso vocês, eu quero, depois eu até deixo um exemplo específico para mostrar o polimorfismo aplicado, tá? Mas vamos aqui. Com o eCompare, nós temos que implementar esse cara aqui, ó, chamado compare. E nele, como eu estou passando um tipo string, ou seja, vou fazer a comparação de string, poderia ser de outros objetos? Poderia. Aqui, a minha lógica, errada ou não, porque você pode fazer a sua, tá bom? Fique à vontade. Aqui a gente está falando como vai ser a comparação. Então, se for x igual a nulo, ou y igual a nulo, vai retornar isso, vai fazer aquilo. Essa aqui é a lógica da comparação, tá bom?
E aí, dependendo de como for, ele vai lá e manda, ó, compara pelo tamanho. Guarda isso aí, compara pelo tamanho, beleza? Ok. Aí eu vou utilizar, eu falei assim, então beleza. Minha classe, ela implementa e compare, beleza? Implementando e compare, o que que eu faço? Eu vim aqui, criei uma lista de, eu chamei de dinossauros e botei times. F12 times. F12, F2. F2 times. E eu coloquei aqui, ó, São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras, beleza? E vocês veem que ele está de uma forma, ele não está ordenado. Só que a ordenação que eu programei dentro do meu... E ele está como dinossauro mesmo, ó, porque ele está como Dino Compare. Eu vou chamar de times compare. Deixa ele alterar aqui. Sério que vocês não estão escutando a música? Meu Deus do céu. Que sorte vocês têm. Eu estou. Ó, vamos lá. Times compare, beleza? E então eu instancio o nosso Teams Compare, que é uma classe criada que implementa o eCompare, ou seja, eu só tenho esse cara aqui, ok? E aí eu falo para ele assim, ó como é que, ó o trabalho que a gente vai fazer. Eu vou colocar 4 times em uma lista e vou mandar mostrar na tela. Pum! Se bem que, deixa eu ver se... Aqui. Definir como projeto de inicialização. Ele vai mostrar na tela. Pum, eu vou fazer até de pouquinho em pouquinho para vocês verem, beleza? A forma de ordenar, eu determino. Então, F10 aqui, pum, estão lá os times na forma que eu gravei, certo? Ok. Aí, a primeira coisa que eu falo, eu vou colocar aqui, ó, sorte com compare. Sorte é o fato de ordenar. Muitas vezes a gente vai deixar os termos em inglês, por favor, entendam. Às vezes eu tento traduzir e às vezes não vale a pena. Quem trabalha, quem mexe um pouquinho com programação ou qualquer outra linguagem, ou qualquer outra coisa relacionada à tecnologia que você sempre aprende ou é um termo específico, às vezes tem alguns termos que é muito ruins em português. Então, não estou nem falando que eu não poderia ter colocado ordena com compare, mas eu estou dando exemplos porque às vezes vai ficar alguns códigos dessa forma. Então, beleza. Aí, olha o que a gente está fazendo aqui. Eu coloquei, logicamente, um console write para dizer, ó, sorte com compare. Como é que é? Eu vou pegar aqueles caras e vou fazer uma comparação. Vocês viram que eu estou comparando pelo tamanho da string e não pela sua... como eu fiz no caso anterior, pelo nome, né, inicial dela, pela letra inicial dela, seria por ordem alfabética. Demorou para lembrar o nome. Beleza, sorteei. Uau! Ele já fez o sorte. Tá? Ele fez com base na implementação que eu deixei lá para ele poder utilizar. E aí, se eu for mostrar os times agora, olha só. Quem tem letra menor está na frente. Tá? Ah, mas e São Paulo e Palmeiras? Ele deixou São Paulo depois. Acredito que ele está fazendo agora a comparação relacionada já esqueci o nome de novo, da primeira letra, por ordem alfabética. Por quê? Porque ele encontrou, tá, a mesma definição de tamanho. Vamos ver aqui. Ó, é isso mesmo, ó. E aí você fala assim, poxa, mas foi você que fez esse código? Não, não é isso não. É que... Bem, eu vou dar a dica para vocês. Dá uma olhadinha a hora do commit. Dá uma olhada, não esse último, o penúltimo. Dá uma olhada a hora do commit lá no GitHub. Cara, se eu pudesse dar pontuação, eu daria agora para quem disser qual foi a hora do commit. Tá? Então, vamos continuar. Então, beleza. Olha o que eu vou fazer agora. Eu chamei de procurar e adicionar. Tá feio isso. Mas vamos lá. Eu estou utilizando aqui um cara chamado Binary Search.
Só, na realidade, não há necessidade, mas só para mostrar a implementação de um cara diferente, que é o quê? Eu estou inserindo um cara na lista, tá bom? Estou fazendo ele com esse binary search. Toda vez que acontece isso, né? Ele não vai executar. Eu vou ter que... Vamos lá. Eu vou fazer sem o F11 e aí eu vou adicionar o Flamengo aqui na nossa lista. Quando ele adicionar, ele já vai fazer a ordenação. Ele falou, ó, o Flamengo, vamos colocar aqui nessa posição com base no seu sort, no seu e-compare. E aí ele vai fazer isso para o Vasco, para o Fluminense, até aqui o time nulo. E a gente olha no final, tá? Como ficou. Beleza? Isso aqui é um exemplo para nossa utilização da interface e-compare. Pessoal, vocês não vão falar nada, vocês vão me deixar ficar com a boca seca sem dar aquela respirada, né? É muita maldade para pouca pessoa não falar no chat. Mas beleza, beleza. Vocês são demais, hein? Vocês são demais, hein? Ó, vamos lá. Qual é o outro caso aqui? É um cara que eu vou executar diretamente ele. Toda vez que a gente fala i alguma coisa, né? É o equatable. Equatable. Que exemplo é esse? Imagina que eu estou aqui criando nome e sobrenome, beleza? Diogo Santos. Tem o Diogo Costa. E vou colocar Diogo Santos de novo. Pum! Essa pessoa já consta na lista. Perdão. Eu fiz uma comparação. Como é que eu fiz essa comparação? Será que eu olhei campo a campo? Tipo, ó, esse campo e tal. Vamos ver? F7. Aqui embaixo eu criei uma classe chamada pessoa. Uau! Isso aqui já é normal para vocês. E aí eu implementei uma interface chamada equatable, aonde eu estou passando a própria pessoa aqui, tá bom? O tipo da pessoa, que ela contém o primeiro nome e o último nome. Eu também coloquei aqui esse override de toString só para me jogar no controle, não faz muito aqui muito sentido eu ficar explicando isso, a gente já viu em outros momentos, mas só para que vocês possam entender. Eu coloquei para que eu pudesse apresentar no controle. Isso aqui é o que é interessante. Eu consigo fazer o quê? Eu deixo aqui a validação que vai ser feita para aquela classe, mas este cara aqui, ele está vindo da nossa interface. E aí, quando eu vou fazer uma verificação, eu posso simplesmente verificar aqui, por exemplo, ó, vamos lá, eu crio a pessoa, certo? Na pessoa, eu coloquei o que tem lá no textbox 1 e no textbox 2 e criei o objeto pessoa. Quando eu tenho um objeto pessoa, eu posso fazer a verificação como assim, ó, já contém esse objeto aí? E aí, internamente, está sendo feita a comparação de objeto para objeto. Utilizando, deixa eu ver se ele... não vai mostrar aqui. Mas esse cara ele vai utilizar o quê? Ele vai utilizar a interface, o método da interface que eu implementei para poder fazer a verificação se os objetos são iguais. É lógico que eu posso determinar. Eu poderia muito bem criar aqui uma classe que fazia, um método que fazia isso. Ok, mas dessa forma eu consigo implementar e consigo colocar comportamentos em N classes que vão ter talvez até uma forma de comparação diferente, mas que vai ter um padrão de desenvolvimento. Beleza. Falei que ia ser rápido e simples. Vamos para o próximo. Aqui
nós temos um exemplo mais simples ainda, que é o eClonable. Basicamente, nós estamos criando uma classe e falando essa classe pode ser clonada, pode utilizar o método clone. E aí você vai implementar o método clone, certo? Então aqui, ó, eu tenho um objeto, uma classe pessoa, e aí eu tenho lá o meu primeiro e último nome. Implementei, e aí eu posso chamar o clone. Eu tenho pessoa igual a new pessoa. Estou criando o objeto e retornando, certo? E estou retornando. O que acontece? Ih, fiquei offline. Eu vou encerrar.